sábado, igreja. Semana boa para todos nós. Amém? Eu quero convidar vocês, mais uma vez, né? Que possa se sentarem para a gente darmos início à nossa escola sabatina. E eu iniciei a escola sabatina lendo para vocês um comentário assim, muito bacana, né? Do que viram em tua casa. Podemos transferir isso. O que Jesus está vendo na tua igreja? Os visitantes. O que está vendo? Né? Talvez tenhamos chegado a um estágio. Antes, eu quero também cumprimentar os nossos amigos, né? Internautas aí, que está aí todo dia, 9 horas, aguardando a nossa escola sabatina. Quero dizer para vocês que você é muito importante para a gente, tá bom? Sejam bem-vindos e não fica vendo a gente aí só da internet, não. Vem aqui para a gente conhecer você, amém? Puxando a orelha deles, viu, Luiz? Talvez tenhamos chegado a um estágio em que, graças ao Senhor, a nossa vida esteja indo bem. Tem pessoas que estão indo bem. Bem na família, bem no trabalho, na saúde, né? Nas finanças. Ou não. Possivelmente, seu lar esteja em aflição ou até mesmo em crise. Isso pode acontecer. Mas seja como for, quando alguém visita seu lar, como os emissários de Babilônia, né, foram lá na casa do rei Ezequias para visitá-lo, que foi dada a pergunta que o profeta Isaías perguntou para ele: Ezequias, o que foi que os babilônios viram na sua casa? E qual foi a resposta do rei Ezequias? O que pessoas e anjos celestiais veem na nossa casa, na nossa igreja? O que as pessoas, qual a influência permeia no nosso lar? É possível sentir o perfume da oração quando alguém vai na tua casa ou quando vem na igreja? Nesse momento agora, você está sentindo o gostinho da oração? Ou da pessoa que está falando qualquer outro assunto com você? O que você está sentindo agora? Essa pergunta, irmãos, é para nós refletirmos. Quando os babilônios foram lá na casa do rei Ezequias, eles foram lá por quê? O rei Ezequias ia morrer, né? O profeta Isaías falou: ó, coloca a tua vida em ordem, porque o Senhor você vai morrer, em outras palavras. E o rei Ezequias chorou muito, porque ele era um servo de Deus. Então, quantos anos mais Deus deu para Ezequias? 15 anos, irmãos. E o que o rei Ezequias fez com aqueles 15 anos? Quando os babilônios foram lá na casa dele para saber, né, da novidade, né, dessa bênção tão maravilhosa que Deus tinha dado para ele, o que o rei Ezequias falou para os babilônios? Da casa dele, do palácio, né, dos bens que ele tinha, dos seus armamentos, do ouro. E o que aconteceu depois? Os babilônios foram lá e roubou tudo dele. E hoje, irmão, nós vivemos num mundo bem ruim, né? É desemprego, é feminicídio, é violência. O que nós estamos passando para as pessoas quando elas chegam até nós e nos perguntam: o que você está achando do Brasil? Do presidente, né? Está tudo tão ruim. O que nós temos falado para ela? Para essas pessoas? Será que a gente está, mas Bolsonaro é um presidente bom ou é um presidente ruim? Ou eles são ladrão? O que nós estamos falando para as pessoas? Está ruim, irmãos? Tá, mas Jesus ele vai voltar, amém? E Jesus falou que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a gente precisa ficar triste com essas lutas, com essas dificuldades que está aí, não? Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que o sofrimento que nós sofremos, amém? O hino que nós vamos cantar agora, ele fala que nós somos sal. O que o sal faz? O sal, ele dá sabor.
Então, que possamos dar sabor, irmão, no nosso lar, na nossa igreja, por onde nós estivermos, na escola, no trabalho, que possamos dar sabor, porque nós somos o sal da terra. Vamos cantar então esse hino agora? Vamos nos colocar de pé para cantarmos esse hino? Sal da terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no mundo. Cante, igreja, bem forte. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém, irmãos? Está vendo? Que privilégio nós temos. Somos o sal da terra. Vou convidar o ancião da nossa área, Avelino, para ele fazer essa oração inicial, que hoje ele está aqui porque os alunos dele estão tudo acampando. Por isso que ele está aqui com a gente. Feche os seus olhos. Querido Jesus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em tão boa circunstância nós estamos aqui na Tua casa. Cantamos agora que nós somos o sal da terra, somos também a luz do mundo, para iluminar a vida das pessoas, quem sabe dar sentido à vida daqueles que estão desesperançados. Por favor, Senhor Jesus, ajuda-nos a viver isto, para sermos o sal na vida das pessoas e a luz também. Abençoe a nossa escola sabatina que se inicia agora aqui em Nova Iguaçu e em todo o nosso país, que nós possamos sentir essa atmosfera gostosa da presença do Teu Santo Espírito. Contudo, te peço a Deus que repreenda, expulse qualquer influência maligna que venha querer atrapalhar essa comunhão, essa devoção, essa adoração, para que possamos ter um dia santificado, abençoado e cheio da presença do Teu Santo Espírito. Nós oramos. Feliz sábado, irmãos. Estou escondido aqui no piano, aqui no cantinho. Por favor, louvem junto comigo, tá ok? A música que nós vamos cantar é bem facinho, corinho praticamente da igreja, né? E vamos louvar juntos o nome do Senhor Jesus. Desde quando eu era criança, cantem, ouvi falar de Deus, que o mar vermelho estava bem nos céus.
Para quem estiver cansado, sofrendo em solidão, para tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar, e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar, e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai. Amém. Nossa viagem continua. Hoje estamos em Aracaju, Sergipe, nordeste do Brasil. E hoje você vai conhecer a história de Graciele, que tem feito a diferença aqui na Igreja Adventista de Aruana. Informativo Mundial das Missões. Proposta inesquecível. Aracaju fica no nordeste do Brasil e é a capital do menor estado do país. A cidade é rica em cultura e tem um povo muito acolhedor. São cerca de 6.000 adventistas na cidade e entre essas pessoas está Graciele. A mãe e o padrasto de Graciele discutiam constantemente. Sua infância foi cheia de gritaria e caos. Ela cresceu longe de Deus. Certo dia, aos 18 anos, uma tia os visitou e ficou chocada com o que viu. Ela decidiu levar aquela família para uma igreja. Aí ela chegou lá em casa e disse: vocês têm fartura, vocês têm uma casa bonita, vocês têm tudo, mas o principal eu não vi aqui. Eu vi muito palavrão, muita gritaria, mas o principal eu não vi aqui, e é Deus. Então a gente vai na primeira igreja que a gente encontrar hoje. Ela não foi muito seletiva não, ela disse: na primeira igreja que a gente encontrar, a gente vai, porque é de Deus que vocês precisam. A primeira igreja foi a igreja adventista. Todo dia estava tendo culto. E aí eles viram a gente chegando, a família inteira, era um dia chuvoso, e eles disseram assim: olha, a gente vai levar vocês em casa. Então eles conseguiram alguns carros ali e levaram a gente em casa. E disse: olha, vocês não querem um estudo bíblico não, a gente está por aqui e a gente pode vir amanhã. Eu não participei de todos os estudos bíblicos, porque eu estudava à tarde, então não dava para tratar. Mas minha família, meu padrasto, era bem católico mesmo, até hoje ele é. E ele participava, ele gostava de interagir. A paz preencheu aquele lar por um tempo, mas logo começaram de novo as brigas e sua mãe decidiu abandonar o lar. Morando com o padrasto e os irmãos, ela precisava de um emprego e certo dia o telefone tocou. Era Rafael, um empresário da cidade. Estava urgentemente necessitando de uma funcionária, de uma secretária na realidade, para organizar as coisas, e aí contratei Graciele. No emprego, Graciele notou que seu chefe não agia como os outros chefes.
Ele orava antes do trabalho e não comia certos alimentos. Certo dia ela percebeu Rafael ouvindo uma música que ela conhecia da igreja adventista e começou a cantar junto. Então perguntei a ela se ela conhecia a igreja adventista. Então, sim, eu frequentei durante um tempo. Quer ir à igreja o próximo sábado comigo? Sim, pode ser. No sábado seguinte, ela foi e nunca mais deixou de frequentar a igreja. Ela estudou a Bíblia e em fevereiro de 2017 foi batizada. 5 meses após o batismo, Rafael e Graciele ficaram noivos e se casaram em janeiro deste ano. Nós frequentávamos a igreja central de Aracaju, mas decidimos vir para Aruana e implantar uma nova igreja junto com outros irmãos que aceitaram o desafio. Atualmente a igreja da Aruana vive em um local muito improvisado. Nós tentamos oferecer o máximo de cursos que podemos, de acordo com o espaço aqui para o bairro, como corte, costura, crochê. Porém, nós queremos oferecer muito mais, como culinária, mas o espaço não nos oferece isso. Sem falar que é a única igreja que temos no bairro da Aruana. O bairro necessita da presença adventista. Nós vivemos aqui de forma improvisada, mas com muito amor. Nós queremos fazer mais para essa comunidade, nós queremos ir mais além e levar mais pessoas aos pés de Jesus. Contamos com a sua ajuda e com a sua colaboração. Sejamos liberais. Atenção. Coisa linda, né? Ela ganhou Jesus e ainda ganhou o marido, né, de quebra ainda. Que delícia. Irmão, sábado, sábado é o nosso 13º sábado. Essas histórias, né, esses informativos que a gente vê aqui todo sábado. Sábado é dia de nós trazer a nossa oferta para trás ajudando. Esse trimestre nós falamos sobre a nossa divisão americana, né, a divisão aqui sul-americana. E sábado que vem, aquele cofrezinho que você guardou, né, com as suas moedinhas, para poder ajudar esses nossos irmãos, sábado próximo é o dia de você trazer essa oferta. Vamos dar, irmãos, uma oferta bastante generosa para esses nossos irmãos que dependem inteiramente da gente. Agora nós vamos recapitular a nossa lição. Qual é o título da lição mesmo? Eu esqueci. O que viram em sua casa. Gente, olha que tema interessante, né? Na nosso formativo, aquela jovem, ela viu lá naquela empresa, né? E ela sentiu o desejo de querer aquilo para a vida dela. E as pessoas que visitam a nossa casa? Será que vão querer voltar? Será que eles vão ver Jesus lá na nossa casa? Então, os temas foi aprendendo com o erro do rei Ezequias, né? Nós aprendemos também que a família, em primeiro lugar, é a paz que vence. A vida familiar deve ser o quê? Compartilhada e centro de amabilidade contagiante. São esses temas que nós vamos estar recapitulando agora. Nós temos aqui a classe Novo Tempo. Qual é o tema de hoje? Da classe Novo Tempo? Estão viajando também, né? Então, vai ser o mesmo tema que nós, tá? O que viram na casa de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao estudo da lição e vocês vão ter até as 10h10 para recapitular a lição.
Mais uma vez, feliz sábado. Otávio, bom dia. Feliz sábado a todos. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Oremos. Santo e amável Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela vida. Privilégio, Pai, poder estarmos aqui reunidos dentro de um mundo com tanto caos, tanta violência, tanta maldade acometendo a humanidade. E o Senhor nos deu essa oportunidade de mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Pai. Iremos abrir agora a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale através de nós, para que a gente possa entender um pouco mais, Senhor, do que é a nossa missão nesse lugar, como devemos refletir a Tua glória para aqueles que adentram o nosso lar. Foi isso que nós estudamos essa semana, e que o Seu Santo Espírito possa estar o tempo todo conosco, nos conduzindo, para que a Tua palavra chegue àqueles que necessitam. É o que te pedimos, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso. Oi? Tá. Do livro tem. Tá. Tchau. Obrigado, irmã Hortência. A você de casa, seja muito bem-vindo conosco. Estamos iniciando aqui a Escola Sabatina. Seja bem-vindo, fica conosco, participe aí no Facebook. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco. O que viram em tua casa? Tema forte, hein? Tema forte. O estudo dessa semana, ele vai nos trazer e vai nos remeter à seguinte ideia. Nós somos aqui o quê? Embaixadores de Cristo, né? E principalmente embaixadores do Éden. A gente, quando fala em embaixadores, a gente pode remeter nossos pensamentos à seguinte questão atual. Por exemplo, hoje nós temos aqui no Rio a Embaixada dos Estados Unidos. Lá, aquele pedaço de terra é como se tivesse um pedaço dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ali dentro da embaixada, as regras que regem aquele lugar são as regras de lá. Aquele lugar ali é inviolável. Ninguém pode entrar numa embaixada sem permissão deles. Pode ser o presidente do Brasil. Aquele lugar ali é extensão do país aqui. Eles têm regras próprias. Quando a gente olha uma embaixada, a gente sabe assim, aquele ali é os Estados Unidos no nosso meio. E quando a gente nos remete a embaixadores do Éden, nós temos que ter em mente que nós aqui nesse lugar somos representantes daquele Éden sem pecado. O que a gente tem que ter em mente é isso, né? E aí, quando a gente remete isso para o nosso lar, o que as pessoas que ali adentram veem? Será que no nosso lar vem representantes do Éden? Será que, eu até anotei aqui, será que nós somos um testemunho silencioso da obra de Deus? Não sei se vocês já tiveram essa impressão, né? De ver alguém e aquela pessoa, mesmo sem abrir a boca, ela testemunha.
Isso. Vou deixar esse microfone aqui ligado. Tá ligado. Se vocês quiserem comentar, tá? Então, assim, aquela pessoa, mesmo sem falar nada, ela se comunica. Eu vi um depoimento do pastor essa semana, que ele falou que foi fazer uma visita em um lar, só que antes de fazer a visita, a filha da pessoa desse lar, porque a filha é adventista, só que os pais não são. Então o pastor foi fazer uma visita. Só que as atitudes dessa menina na igreja já demonstravam o que ele iria encontrar naquele lar. Entendeu? E a atitude dela era uma atitude de mansidão, de tranquilidade, de paz para falar, mansidão, né? Ela tinha esse domínio próprio. E quando chegou lá no lar, não foi diferente. Não foi diferente para o pastor, entendeu? Então, olha a influência dos pais para os filhos, o exemplo dos pais para os filhos, né? E isso influenciando na vida lá como um todo. O que viram em tua casa? É muito forte. Quer comentar? Interessante, Eric. A igreja começa primeiramente no nosso lar, não é verdade? Sim. Se o nosso lar ele não tiver essa harmonia, o amor, né, compreensão, todas essas características positivas, já começa errado, não é verdade? E o seu desenvolvimento da igreja, a família em si, ela não toma assim, uma direção correta, certa, abençoada. Porque, como eu falei, o alicerce, né, a solidez começa no nosso lar. Sim. Ali começa todo o desenvolvimento, em todos os sentidos. O mais assim, o complicado, a controvérsia, né? É de você ver as pessoas que na igreja ela passa uma imagem, né? E aquela imagem, a primeira impressão que fica. Mas, infelizmente, de forma tão triste, o seu lar não corresponde àquilo, né? O que ele representa na igreja. Existe isso, eu conheço a palavra, eu conheço a mensagem adventista desde os 17 anos de idade. Sempre falo isso. Estou com 48 anos. Então a gente vê muita experiência, né? Vê essas experiências, melhor dizendo, ao longo do tempo. Então eu tirei para a minha vida, vendo essas coisas, né? Esses exemplos não legal, que a nossa casa é a igreja, é a primeira igreja, e devemos lutar por esse processo de desenvolvimento. É verdade. Então, se você tem essa solidez, você recebe as bênçãos, né, de Deus para o seu lar, e através de tudo isso, as pessoas lá fora, como você acabou de falar, começam a ver esse processo, essa bênção viva, e é contagiante, influencia. Sim. Eu já vi assim muitos lares abençoados, né? Eric, é coisa assim maravilhosa, passa uma coisa assim tão, sabe? Sim. Você olha assim e falou, que família abençoada, é visível, e aquilo ali te causa assim algo bom, né? Sim, interiormente. Acho que já aconteceu com muitos de vocês aqui. É muito legal isso. Então a gente vê ali Deus habitando naquele lugar, né? E a família dessa forma, é alicerçada de forma rígida. Sim. Ela transparece isso, né? Assim, no sentido da influência, das pessoas realmente ver que tem Deus naquele local. Verdade. Então, minha contribuição através dessa fala é que a igreja ela começa na nossa casa. O alicerce ali, rígido, forte, é ali. E ali, o nosso lar, ele serve o quê? De exemplo. Sim. Para contagiar as pessoas com a influência de Deus positiva, né? É isso. E é interessante, Magno, porque a gente, às vezes, se preocupa muito em buscar almas para Cristo, mas a gente se preocupa, às vezes, muito mais com os que estão fora
do que com os que estão dentro, não é? Sim. Eu acho interessante esse tema sobre isso, porque a gente se preocupa e pensa muito sobre as pessoas da rua, outras pessoas. Sim. Não se está preocupando por ir à casa. É isso então, aí. eu fiquei assim pensando, nossa, é verdade, a gente tem que se preocupar mais. Por exemplo, eu que tenho criança, ficar estudando com ele. E uma coisa que eu comecei a fazer e que eu agradeço a Deus, que eu não fazia. Eu comecei a fazer o culto familiar em casa. Eu não fazia porque meus filhos me rejeitavam. Eles me falavam assim, não mãe, eu não quero fazer o culto. Eu não quero. Eu falei para eles, filho, vamos a começar a fazer o culto. Vamos a tirar um tempinho, não é muito longo, é curto. E eu comecei, vamos a escolher um hino que vocês quiserem. Assim, de jeito que eles se sentam animados, né? Sim, de jeito sim. que eles se sentam a gosto. E comecei com o versículo de Deuteronômio 6:5, ama a Senhor teu Deus de todo tu coração, é isso mesmo. Que quero que eles aprendam de memória esse versículo. Então, assim, eu achei muito interessante essa semana a lição sobre isso e que a gente tem que se preocupar primeiramente por os de sua casa, levar ao céu a sua salvação e também se preocupar por os É isso aí. demais pessoas. Isso aí. Nós temos que preocupar-nos por nossa casa. E também achei interessante quando fala sobre as pessoas. Por exemplo, meu marido, ele já não é da igreja. Ele já não é, foi. Mas a gente tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo para eles. Pessoas que não são inconversas. Pessoas que são inconversas. Tem que ser exemplo para eles algum dia voltar Poder estar... aos pés de Deus. É verdade, é verdade. Porque o que acontece... Só para complementar o que você Sim, falou, sim. rapidinho, né? Que a gente se preocupa em salvar as pessoas lá fora e às vezes as pessoas de casa a gente deixa em segundo plano. Mas eu digo, sabe, uma coisa que eu aprendi esse tempo todo, né, de igreja. Aprendi o seguinte, Eric. Enquanto nós estamos preocupados em salvar as pessoas lá fora, Deus se preocupa em salvar a nossa família. Também, Entendeu? também. Deus se preocupa com isso. Ele está Sim, preocupado sim, com isso. com certeza. Isso que eu aprendi, sabe? Com certeza. Esse tempo todo de igreja eu coloquei isso na minha mente. É. Isso envolve o trabalho missionário, né? Realmente esse trabalho missionário, como o Eduardo fala, quando está no sangue, né? Sim, sim. Visamos muito, a visão toda é sempre lá fora. Mas dentro desse contexto todo, Deus se preocupa em salvar a nossa família. É isso que eu Mas aprendi. sabe por quê? Sabe por que a gente... a nossa primeira preocupação tem que ser família? Porque senão a gente vai viver uma hipocrisia. Verdade. Nossos filhos, principalmente os adolescentes que estão numa fase de transição, que vem de uma criação, daqui a pouco eles chegam numa idade onde eles começam a confundir tudo aqui dentro. Aquilo que aprendeu dos pais e aquilo que está aprendendo do mundo agora. Aí eles começam a misturar aqui dentro da cabeça deles. E aí, os valores que trouxeram... Sabe por quê, Magno? A razão é que vai falar mais alto. A razão do irmão Otávio é diferente da razão da irmã Hortência, sabia? Aquilo que eu acho que eu tenho razão, às vezes vai se chocar com a razão dela. Então, olha como é importante a gente ter em mente os valores que a gente traz do lar e aquilo que a gente está passando para os nossos filhos. O que eles estão assistindo dentro do lar? Porque senão, a hora que eu estiver pregando ali em cima, se eu não for o reflexo do meu lar ali, a minha filha que vai estar aqui vai estar... Meu pai está viajando aí. Não é isso que ele fala lá em casa, não é isso que ele faz lá em casa, entendeu? É isso que a gente passa a ser hipócrita, dentro do lar. Então o que a gente é aqui tem que ser lá. Justamente. O cara é um beato de igreja, né? Vive para a igreja, veste a camisa da igreja. Chega em casa, ó, cadê? Justamente. Primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja.
Justamente. Isso aí, verdade. Já falou. Você falou. Oh, vai irmão, depois vai irmão Hortência também. Vai lá. O tema é muito bom. O tema é muito bom. Sim, sim. Eu de um tempo para cá, eu procuro estudar a minha Bíblia primeiro, né? Estudo a minha lição. Tá baixo. Uhum. Pode falar, fala normal, assim? Fala alto. Eu de uns tempos para cá, eu aprendi primeiro a estudar a minha lição. Logo em seguida que eu estudei a minha lição, vou a Bíblia do Gessé e comecei a estudar um pouquinho com ele também. Cada dia eu estudo um capítulozinho para ele ficar gravando. E eu fico repetindo, porque diz que a criança grava por repetição, né? Então eu fico repetindo para ele, para cada dia também ele gravar um pouquinho. Porque todos os dias ele começou a me pedir. Porque ele viu estudar a Bíblia, todo dia ele sabe que eu estudo a Bíblia. De manhã eu estudo a minha Bíblia de manhã, minha lição de manhã, e estudo meu guia de história à noite. Então assim, ele vê o que eu estou fazendo e ele está pegando o gostinho também de querer conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Ele mesmo pede, pai, vamos ler a Bíblia junto? Vamos embora, meu filho. Ele pega a Bíblia e vou mostrar para ele. E com aquilo ele vai aprendendo. Interessante que com isso, ele também, ele vai aprendendo o quê? Passar aquilo para os coleguinhas na escola. É verdade. Ele passa aquilo para os coleguinhas na escola. O que ele tem em casa, ele passa na escola. E ele fala, papai, estuda a Bíblia comigo. Olha só que interessante. Mas por quê? É o que nós ensinamos para nossos filhos. Justamente. Como o Eric falou. Justamente. Os filhos só aprendem o que a gente passa para eles. E assim é a criação. Se um filho nasce numa família destruída, ele pode mudar? Pode. Porque eu nasci numa família que era macumbeiro. Busquei a mudança. Mas é fácil? Não é. A gente sofre muito. Não é fácil, não. Eu acho que é muito mais fácil quando você nasce num lar cristão do que quando você nasce num lar que realmente não é cristão. Porque realmente é muita dificuldade, você vê muitos problemas e aquilo tudo para superar, quando você é grande, é muito difícil. É verdade, é verdade. Acho que depois a irmã Hortência quer... Complementando isso aí tudinho, o importante nós vamos... É importante. Não, que quando a gente pega no microfone, aí parece que está falando só com o pessoal de casa. Muito importante aqui, né? Bota mais pertinho. Olha, isso. Pessoal, eu gosto dessa interação, né? Bom, né? Sim, sim. Bem, olha, nós somos testemunha da igreja em casa. Nós vemos muitas coisas que atrapalham. E os filhos gostam muito de comparar. Lá fora, como o irmão está falando, muito essa tecla, não é só filhos adolescentes, mas é filhos adultos também, sim. Que ainda estão na nossa casa, eles estão observando a nossa postura e do mundo lá fora. E é muito importante que nós em casa sejamos espelhos para eles. Porque senão o mundo lá traga. Como é que eu vou chamar meu filho para a palavra de Deus? Meu filho, assim. Aí ele vai olhar a minha postura. A primeira coisa que ele vai olhar é como é que eu estou agindo. Como eu sou dentro de casa. É verdade. Eu sou uma mãe amorosa, amiga, ou eu sou uma mãe copiando as coisas do mundo? Então eu tenho que copiar aquilo que eu prego, o Evangelho de Cristo, para o meu filho. Né? A irmã falou uma coisa certa. Importante o culto do lar, irmão. Muito importante. Isso aproxima a família. Né? Lógico, às vezes temos conflitos que nos impedem de dar esse momento de referência, né? Importante. Mas, até eu vou fazer aqui uma pergunta, contexto aqui, tá, irmão? Fica à vontade. Quais são, que até é muito importante para nós, aqui, que está inserido ainda nessa questão, o que eu vejo na sua casa? Fala sobre algumas pressões que sofremos na fé. Alguém pode comentar aí? Algumas coisas que atrapalham a nossa fé na família. O filho falando palavrão. Filho falando né? palavrão. Né? É verdade, é verdade.
Vocês acham que a questão da informatização do mundo, as questões de mídia, isso tudo influencia? Vamos resumir com uma palavra só. O que passamos de pressões na fé? Relacionamentos, né? O relacionamento familiar. Sim. É importantíssimo. Assim, o relacionamento familiar, né? De pais com pais, de filho com pais e vice-versa. Inclusive, essa semana nós viu na mídia algo de família, né? Que está aqui nesse tema, né? Que os filhos tomaram a dor do que competia aos pais, família cristã, pai, mãe, pastores, e fazendo coisas que atingiu aos filhos, e isso veio de encontro à pressão da fé. Porque... E só para complementar aqui o que a irmã está falando, que eu ia comentar sobre esse caso, é bem rápido, irmã. Essa semana eu fiquei muito chocado com isso. Sabe por quê? Porque no início da minha caminhada, essa família, ela foi uma família, não sei se você estava lá na época, mas essa família foi uma família de referência para mim. Referência de fé. Eu estava começando a caminhar. E eu via naquela família ali, quando ia lá com todos os filhos, eu olhava aquilo ali como se fosse uma referência. Sabe? E aí, o que acontece? Quando a gente vê uma desgraça no núcleo familiar desse porte, né, principalmente envolvendo tantas almas ali, eu passei a semana refletindo, sabe, buscando toda aquela sensação, sentimento que eu tive lá no começo, através deles, sabe? E reforçou cada vez mais a ideia de que Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que estar no centro. Se a gente põe Cristo no centro, a gente não vai se decepcionar. Se você tirar Cristo do centro, já era. Porque, veja bem, milhares de pessoas estão, nesse momento, sendo afetadas por esse ato. Milhares de pessoas. O ministério é um ministério enorme. E milhares de pessoas estão sendo destruídas nesse momento por conta de uma atitude. Qual atitude nós tomamos? Não precisa ser uma atitude drástica dessa. Mas qual atitude que nós tomamos, às vezes diariamente, dentro do nosso trabalho, dentro do próprio lar, que afastam pessoas de Cristo? Às vezes tomamos atitudes que nem passam pela nossa mente, mas que às vezes estamos afastando alguém dos caminhos do Senhor com uma atitude daquela. Que responsabilidade, irmãos. No livro da vida lá, no livro de registro, isso tudo está sendo observado, né? Quer continuar? Aí finalizando, né? É muito importante que tenhamos uma postura dentro do nosso lar, junto aos nossos filhos, mostrando que o problema, há muitos problemas no casal que devem ser resolvidos com, primeiramente, Deus no centro, tá? E com o casal, sem interferência dos filhos. Porque dói a gente saber de algo que o meu pai está fazendo com a minha mãe. Mas qual é o que nós pais temos que passar para os nossos filhos? Joelho em terra. Vamos orar, né? Os filhos têm aquela noção, meu pai, minha mãe está passando por um problema, vamos orar. Deus vai enviar anjos, vai interceder.
para evitar as brechas ao inimigo, como foi nessa situação. Muitas das vezes, corremos tanto atrás da estabilidade familiar, achando que os filhos precisam das mordomias aqui do mundo, quando estamos deixando o básico, buscar a Deus, junto com eles, fazer o culto familiar, dar mais atenção, dar mais amor, compreensão, para que eles entendam e saibam discernir quando a questão é para eu colaborar com meu pai e minha mãe, eles vão chegar até a nós, vão traçar um projeto. Quantos casais separam amigos? Sabe por quê? E os filhos ficam amigos. Sabe por quê? Porque os pais antes já decidiram, primeiro oraram, quando é preferência um lar cristão, oraram, porque Deus diz que todos os problemas vai ter o povo de Deus também. Não é só o povo lá do mundo, nós também vamos passar por essa situação, com uma diferença. Deus é o centro de tudo. E Ele vai dar a melhor resposta para o casal, para os filhos, contornando, porque o mundo está abraçando. Não tem como a gente criar nossos filhos afastados do mundo lá fora. Eles vão ter que conviver, como nós também. E o que vai diferenciar no tudo é a nossa convivência aqui na igreja, a nossa convivência em casa, porque o que nós somos em casa, estamos demonstrando aqui. E o que nós somos lá fora, nós temos que ser nesses outros dois lugares também. A comunhão que eu tenho com o irmão Eric, com os irmãos aqui, eu tenho que ter com todos lá fora igual também. Lógico, me resguardando, porque muitos lá não estão ainda com Jesus. E vão me achar como bobona. E aí, nós temos que estar alicerçado com a sabedoria do Espírito Santo para o nosso lar e para o mundo também. Para saber... Podemos ser hipócritas. Aqui dentro da igreja somos irmãos, lá fora nós somos um mero servo. É verdade, é verdade. Eu ouço pessoas falar comigo que na igreja os irmãos falam, mas quando estão lá na rua, passam lá... É verdade. Eu tenho um testemunho lindo aqui, de irmão mesmo, tá? Eu estava lá embaixo, né? Ali na igreja de Santo Antônio, não tem aquele cacau. Esse irmãozinho estava lá em cima, né? Mas me viu. Eu lá quase perto do... Aqui a gente, ó. Aqui a gente, ó. Entendeu? Então, isso é um reconhecimento da família de Deus. Verdade. Bom, tá. Fala. O que você falou, Eric, antes, a irmã Hortência, que ela acabou de falar agora, está direcionado ao que você falou. Se você tirar Cristo do centro, já era, acaba, meu amigo. É verdade. Acaba. Mas falando sobre família, onde a família foi instituída lá no Jardim do Éden, o pecado ele foi tão terrível, viu, Luiz Otávio? Tão terrível, que levou a família em desgraça. Olha só, olha o que vivemos hoje, né? Isso aí. Rapaz, o que afeta a família diretamente? As gerações que virão, né? A degradação do caráter, o homem vem caindo lá dentro do Jardim do Éden, junto com a família. Sim. Então, é algo tão terrível, tão preocupante, tão profundo, que Deus mudou o formato, ou melhor, Deus vai mudar o formato de família. Sim. Porque Deus, ele muda as coisas dependendo da resposta do ser humano. Isso aí. Então, a resposta do ser humano em questão de família foi negativa. Foi destruição. Rapaz, então, isso é tão profundo, eu estava pensando nisso outro dia, que Deus vai mudar o formato do contexto família. Para você ver que lá na nova vida não vai ter marido e mulher. Você está entendendo? Todos irmãos de um único pai. Sim. Porque o primeiro formato deu errado. Isso aí. Olha só que... Você está entendendo? Isso aí.
quantas coisas ruins, você acabou de citar algo aí muito importante, interessante, que aconteceu com essa família. Sim, sim. Olha o que o pecado fez com uma família, desde o Jardim do Éden vai começar a fazer, vem fazendo, melhor dizendo, e vai acabar, vem fazendo e vai continuar fazendo até o final, até a volta de Cristo. É verdade. No sentido de destruição da família. Rapaz, que se você vê na televisão, é pai matando filho, filho matando pai, mulher matando filho, é uma desgraça total. A profecia se cumprindo, né, Magno? Então a única saída de Deus, podemos dizer assim, entre aspas, Deus vai mudar o formato família. Isso. E dentro do que você está falando, Magno, vou pegar um gancho também do irmão Otávio. Atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da lição. Quando a gente coloca a família em primeiro lugar, a gente viu na lição de segunda-feira o exemplo de André, né? André, ele era importante. Qual é a importância da gente descobrir qual o nosso ministério que a gente deve exercitar dentro da família? Sabe por quê? Às vezes, o irmão exerce um ministério dentro do lar que é diferente do dela. Entendeu? Mas ela tem um ministério dela dentro do lar. Às vezes a gente nem percebe. A irmã Elínia tem o ministério dela dentro do lar. E você tem o teu. E a gente não percebe isso. E a importância, por exemplo, André, o ministério dele... Qual era o ministério de André? Levar pessoas a Cristo. Só que ele levava e saía. Na Bíblia, a gente vai ver André o tempo todo fazendo assim, ó. Ele pega Simão, o irmão dele, Jesus está pregando no lugar tal. Aí ele pega Simão, leva lá e daqui a pouco André some. Não vê mais falar de André na Bíblia. Daqui a pouco ele vai reaparecer nos 5 pães e 2 peixinhos, que é ele que pega o menino e leva, ó, esse menino aqui ele tem pães e peixe. Mas daqui a pouco o André sai. Entendeu? Olha o ministério de André. Ele pegava, apresentava, mas você não vê ali que André que dava a palavra, que era André que fazia isso, não. O ministério dele era só pegar as pessoas mais próximas e levar. Justamente, ele conduzia Cristo. Ele levava o caminho. Como se a gente pudesse fazer um exemplo aqui da igreja, as pessoas que recepcionam ali, a importância da recepção é de trazer as pessoas até aqui. Essa importância vai dizer se aquela pessoa vai voltar ou não, sabe? Então, quando a gente conduz os nossos familiares, nós temos que primeiro saber qual é o nosso ministério dentro do lar. Eu posso não ser muito bom de receber uma visita e dar a palavra logo. A gente nunca recebe uma visita e essa visita entra, você conhece Jesus? Você sabia que Jesus é isso, é aquilo? A visita vai embora. Mas quando a gente tem um entendimento, e aí eu faço a minha parte, seu sabedoria. Se eu sou mais comunicativo dentro do lar, eu vou me comunicar mais com o visitante. E aí, tudo bom? Senta aqui, oferece um suco, né? Vamos comer alguma coisa. E aí, como é que foi a semana e tal. E daqui a pouco você vai achar uma brechinha para poder entrar com a palavra, né? O que o irmão está falando é verdade. Eu tenho o dom de entrar no lar e levar uma mensagem. Pode ser para quem quer que seja. Pode ser Deus de uma pessoa que seja católico, eu sei falar para um católico, sei falar para uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, está na metade, sei também falar para um pastor, entendeu? Mas isso aí Isso aí é um dom que nós recebemos. Não é todo mundo que às vezes sabe falar, entendeu? Mas eu sei falar. A gente tem que saber falar com sabedoria para aquela pessoa entender e falar assim, nossa, realmente o que aquele irmão está falando é verdade. Eu entendi o que ele falou. E aquela pessoa depois vai procurar naquela forma dele de procurar de uma forma ou outra estudar a Bíblia para realmente, vou procurar saber se realmente o que aquele irmãozinho falou é verdade. Porque ele ficou com a pulguinha atrás da orelha. Nós colocamos a pulguinha atrás da orelha dele, entendeu? De uma forma ou outra. Mas é o que o senhor falou, irmão Eric, cada um tem que estar na tua missão. Atenção, senhores porque cada um de nós temos a missão de fazer um minuto o que é certo dentro do que a gente conhece. para o término da lição.
A vocês de casa, nosso muito obrigado por ter participado aqui da maior escola mundial, que é a Escola Sabatina. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Que Deus abençoe também o teu lar, a tua casa. Que o Santo Espírito de Deus possa estar presente aí. Nós vamos dar uma pausa de 1 minuto e já voltamos, tá bom? Fiquem com Deus.